Esse cara está chocando o mundo. Se você é de dentro da bolha de animes e esteve na internet recentemente, muito provavelmente você viu esse sujeito na sua timeline. Esta aqui também, e esse daqui também. Se você não conhece esses personagens, talvez o que eu vou falar agora te assuste um pouco, te deixe desconfiado ou te faça torcer o nariz. Acontece que todos esses personagens são, em algum nível, protagonistas da mesma história. O X não, mas ele é irado. E além desses, tem mais esses 8 aqui. Não, eu não estou falando de deuteragonistas ou de um triozinho com personagens secundários, como Naruto, onde o único protagonista é o Naruto, ou de Black Clover, onde o único protagonista é o Asta. Eu estou falando de uma história sem um único pilar fixo de identificação e engajamento emocional, mas vários que narrativamente possuem a mesma importância ou quase a mesma relevância dos demais, com poucas exceções. Lembra que eu falei que tu ia torcer o nariz? É natural pensar que esse tipo de proposta seja algo mais experimental ou inovador demais para dar certo. Afinal, ter vários protagonistas vai contra alguns padrões narrativos seguidos desde sempre. Não é a primeira, nem a última história a fazer isso, mas é inegável que é muito mais raro encontrar esse tipo de estrutura. Então é comum que a reação seja, ou vai ser incrível porque é muito inovador, ou isso vai dar errado. Mas não deu. E por que não deu? As pessoas ao redor do mundo estão amando esse negócio. É uma história longa, com mais de 20 episódios e que já prometeu uma segunda temporada como fruto do sucesso. Bonequinhos, cartas, músicas e roupas são produzidas e vendidas em massa para esse tipo de obra. As pessoas podem se interessar intensamente por personagens das mais distintas personalidades e temáticas, o que as leva a comprar esses produtos e gera uma grana a mais por eles. Mas de onde vem esse interesse? É possível gerar todo esse interesse mesmo com tantos elementos em jogo? Para responder essa pergunta e algumas outras, vamos falar sobre como Tube Hero X prendeu a atenção do mundo todo e nos fez gostar de vários heróis diferentes através de seus arcos de personagem. E para esse vídeo vou usar principalmente o livro Creating Character Arcs da Kami Wayland para falar sobre o assunto, mas eu não vou me conter só essa referência. E para começar o assunto, vamos falar sobre estruturas X personagens. Talvez algo próximo da sensação de acompanhar Tube Hero X seja de acompanhar um universo compartilhado de heróis nos quadrinhos, como a Marvel e a DC Comics. Mas ainda nesses casos, tem uma diferença bem relevante nessas experiências, já que nessas HQs, apesar de termos arcos maiores que relacionam essas histórias, a venda dos quadrinhos é em sua maioria protagonizada por um único personagem. Um fã do Batman não necessariamente vai ler os quadrinhos dos demais heróis da DC, afinal, ele é fã do Batman e não da DC. No caso de Tube Hero X, isso não é possível. O fã da Queen não pode salvar o episódio da Queen, até porque ela quase não tem um. Mas, por que isso é verdade? Se você se perguntar isso, provavelmente a resposta mais óbvia que vai pensar é que a história desses dois contextos possuem estruturas diferentes. E é verdade, mas isso ainda é muito vago. O ponto principal da questão é como os arcos de personagens são estruturados nesses dois casos. E o que são essas coisas? Em resumo, arcos de personagens são como a espinha dorsal por trás da mudança de um personagem, seja ela para melhor em um arco de mudança positiva, seja ela para pior em um arco de mudança negativa, ou seja ela inexistente em um arco estático. Nesse caso, o protagonista ele muda aqueles ao redor dele. Eu não vou me aprofundar muito nas diferenças entre eles aqui. O assunto desse vídeo é mais específico e abrange um ponto de interseção entre eles. Para o entendimento básico, vamos apenas contextualizar a sua essência geral, onde um personagem começa de um jeito, o personagem aprende coisas ao longo da história, o personagem termina a história em uma situação provavelmente melhor ou pior do que a sua inicial. É graças às técnicas de escrita aplicadas em um arco de personagem que nosso interesse é conduzido pela história. No fim, é tudo sobre gerar emoção e engajamento pelo público, para que a próxima página seja lida. Esses são os pilares que um arco condensa a narrativa. Acompanhamos o nosso protagonista, descobrimos as suas dores, torcemos por ele, depois vemos cometer erros, então ficamos com raiva dele, mas sabemos que ele tem um potencial para mudar, e isso nos deixa na expectativa. Vemos nossas expectativas serem traídas quando ele passa por uma crise e fica à beira da morte. Acompanhamos seu grande momento de mudança no clímax, onde nos emocionamos com ele, então nos despedimos de sua versão mudada. Um ciclo é encerrado. Se isso é verdade, então Tube Hero X tem várias histórias dentro de um único anime, isso só seria verdade se os personagens não voltassem a aparecer ao longo da série, sendo consideradas jornadas distintas e que você não precisava se ver tudo para acompanhar, algo parecido com o que JoJo faz. Em seu livro Writing Screenplays That Sell, Michael Ross diz: os 3 atos de uma história correspondem aos 3 estágios da motivação do herói. Cada mudança na motivação do herói sinaliza a chegada de um novo ato. Um ponto perigoso de se criar vários novos protagonistas em sequência e esperar que o público goste deles de maneira igual é que você está, a princípio, separando a estrutura da história em si da estrutura dos personagens. Felizmente, isso não é verdade no caso de Tube Hero X. A parte da trama que acompanhamos da vez está sempre conectada diretamente ao personagem que acabamos de conhecer. Por que devemos nos importar com o torneio? Porque o Lin vai participar do torneio. Por que devemos nos importar com o conselho? Porque o Isou está trabalhando para um membro do conselho. Por que devemos nos importar com o medo? Porque o medo foi uma ameaça para esse ano. Por que devemos nos importar com a revelação de que existem alienígenas? Porque o The Jones é um alienígena. E em português é Johnzão, o cara é brabo. Os sinais de interesse estão alinhados. Se o personagem no qual estamos engajados supera um desafio, vibramos com ele. Se o personagem passa por uma tragédia, lamentamos por ele. E se ele quer algo, nós também queremos. Objetivo da história e objetivo do personagem.
Em termos simples, um personagem possui dois objetivos principais ao longo da história, o que ele quer e o que ele precisa. O que ele quer, normalmente é algo físico, que ele acredita que vai solucionar os seus problemas. Ele surge a partir da crença em uma mentira, uma ideia distorcida que ele tem do mundo ou dele mesmo. O Isou quer se tornar o verdadeiro Isou, e para isso ele precisa vencer a luta contra o outro Isou, que posteriormente ele também vai enxergar isso como uma espécie de redenção para o amigo que ele deixou morrer no passado. Além disso, ao longo da história, vemos como ele erroneamente acredita que ser o Isou resolverá seus problemas antigos, pois, pela perspectiva dele, vivendo temporariamente como Isou, ele ganhou o reconhecimento que tanto quis, a atenção da menina que ele gosta, que é importante, e até a força para se livrar dos valentões que antes importunavam ele. Agora ele tá no modo Shed, tá ligado? O que ele precisa, por outro lado, está conectado com a sua verdade, algo que o tornaria verdadeiramente feliz. Nesse caso, é para ir ao show com sua amante amada, para viver um novo começo em uma vida normal. Internamente, ele precisa deixar o passado para trás e seguir em frente, dando um novo passo em direção a uma nova identidade e não tentando ser o Isou, ou tentando refazer uma corrida que já foi feita. Ele falha em reconhecer isso, o que o levará para sua tragédia. Em certo ponto, podemos ver como o arco do Isou é simbolicamente o inverso do arco do Lin, que percebeu a verdade de que ser o Nice não resolveria os seus problemas internos e abraçou a mudança para uma nova identidade própria, completando o seu arco positivo. O querer narrativo dos personagens se entrelaça ao longo da série e vai se construindo um degrau onde o próximo herói sempre interfere de algum modo no querer do outro personagem. Nesse caso do Isou, a Ciano é quem faz o show que acompanhamos ser panfletado ao longo de todo o último arco, onde temos a catarse emocional da história, relacionado diretamente ao que o personagem precisava para ter um final feliz. Como desfecho uma tragédia, ele gera uma emoção forte em nós, e essa emoção é conduzida pela voz da Ciano. Todo o esforço sonoro e visual dessa cena é focado na performance da Ciano, que provoca o sentimento de tristeza em nós. Pode parecer bobo, mas o fato de ela aparecer em um momento tão importante assim, e ser aquela que ativamente provoca a emoção, mesmo que o texto do momento não seja diretamente sobre ela, já nos faz criar interesse por ela. Afinal, de algum jeito ela já nos emocionou uma vez, e pode emocionar de novo. É como quando gostamos de uma trilha sonora de um filme, pois ela nos faz lembrar de uma cena que logo vem à nossa cabeça. Isso mostra o cuidado que a história tem em fazer esses ganchos, e é um momento brilhante da série. Provavelmente esse último episódio do Isou é o meu favorito até hoje. No arco do Nice também temos um gancho que vale ser destacado. Nesse caso, o que o Lin quer é uma vida normal com a Xiaoxin, o interesse romântico dele. Parece que tivemos um final feliz para o casal, quando de repente ela é assassinada por uma bala sangue frio. E quem puxou o gatilho foi justamente o próximo desgraçado a ser apresentado, que é um gancho incrível de interesse. Novamente, esse momento é como uma passagem de bastão do nosso engajamento emocional, que passa a se concentrar no Isou. Ficamos com uma pergunta presa em nossa mente. Por que ele fez isso? Que, por sinal, me assombra até hoje. Por que Isou? Por que tu deu um tiro no Xiaoxin? Esse breve momento nos deixa de portas abertas para ouvirmos o início da história do Isou, e mesmo que não responda a nossa pergunta de imediato, nós já estamos entregues a esse início, e no mínimo vamos ouvir a primeira fase do que ele tem a dizer, ou talvez um pouco mais, já que diferente do Nice, que foi o nosso primeiro contato com a história, nós já temos uma semente de interesse plantada no Isou. Se esse início for levemente impactante, continuaremos a acompanhá-lo, uma vez que nosso interesse já está conectado a uma promessa, uma pergunta ainda não respondida. Em contrapartida, dá pra dizer que é difícil garantir essa transição suave de interesse entre os arcos de maneira sempre atrativa. Eu senti que esse risco teve uma consequência mais negativa nas transições dos arcos da Ciano pra Queen e da Queen pra Loli. Essa sequência foi um pouco difícil de manter o hype. Eu pessoalmente só continuei assistindo porque já estava entregue a série e era o número de episódios mais alto. Felizmente, o anime acerta perfeitamente nisso nos primeiros 3 heróis, que é a parte mais importante para conquistar o público, que é o início da história. Também vale destacar que a transição da Loli pro Ghost Blade, do Ghost Blade pro The Jones e agora da Nave pro Dragon Boy foram ótimas. Isso impulsionou muito a força de um dos grandes pontos de virada dessa temporada. Com o interesse mantido de maneira satisfatória e cada peça devidamente apresentada no seu lugar, chegamos ao fatídico episódio 20, onde todas as cartas colocadas na mesa foram organizadas para criar um dos episódios mais empolgantes do ano. Pontos de virada dos personagens e pontos de virada da trama. Ao longo de um arco de personagem, o personagem em questão passará por vários momentos chaves. São como marcos na sua jornada que servirão como ponto de virada para uma mudança no seu comportamento. Depois de um acontecimento como esse, ele não agirá da mesma maneira. Ele foi encurralado e forçado a entrar em uma nova aventura, ou talvez tenha passado por uma crise e percebeu algo que nunca tinha percebido antes. Esses momentos marcam o início de novos estágios na história e estão distribuídos ao longo da narrativa. Devem ser entendidos não apenas a nível de personagem, mas também como seu impacto afeta a estrutura da história, através da curva de tensão, ritmo, entre outros critérios. Com a proposta ousada de querer conectar todos os personagens em uma cadeia de acontecimentos maior, To Be Hero X tem em mente que é necessário ter um bom controle da evolução de cada arco de personagem, para que eles funcionem em harmonia. Caso contrário, podemos ter um cenário onde todo mundo parece estar completo, e não temos mais motivos para continuar acompanhando conflitos vazios ou desconexos. Ter um grande acontecimento que coloca todas as armas à prova é muito empolgante, mas precisamos que cada engrenagem continue funcionando de maneira individual, ou essa máquina de interesse para de girar.
E Soul e Nice têm um arco completo de personagem nos episódios dedicados a eles, ambos descobrindo ou falhando em reconhecer suas verdades e mentiras, um deles mudando negativamente e o outro positivamente. Porém, sabiamente, as duas versões deles que voltam a aparecer no episódio 20 são desconhecidas por nós. Eles estão diferentes da sua última aparição, não são os personagens que conhecemos. Depois de mais de 10 episódios de distância, eles reapareceram, mas nosso interesse por eles foi completamente renovado. Não sabemos o que se passa na cabeça deles agora. Em contrapartida, tivemos personagens que tiveram a sua evolução nos episódios individuais levemente sacrificado, como no caso da Loli, do Ghostblade e do The Jones. Estes agora passam por uma crise e são os pilares desse momento de provação. Eles elevam a atenção para o alto ao serem expostos a riscos reais, que geram consequências graves para os heróis envolvidos. A Loli perde pai. O plano do Soul dá errado. O plano do Nice dá errado. A filha do Ghostblade é hospitalizada e o The Jones perde o controle. Ao mesmo tempo, a Queen é o contraponto dessa situação. Ela passou por uma crise recente no seu arco e agora é alguém transformada. Ela ainda não conseguiu o que ela quer, que é o primeiro lugar no torneio, e o persegue com todas as forças. Nós sabemos que ela de fato está um nível acima. Ela é a única dos heróis nesse momento que já passou por uma provação de vida ou morte em sua luta contra a Boa, e por isso ela fama muita aura. Cada peça está no seu lugar, e no final desse episódio vemos como esse ponto de virada moveu todas para um novo estágio. Se essa história não estivesse tão bem orquestrada, esse seria um momento onde todo o nosso interesse cairia drasticamente. Afinal, vemos todo mundo junto, como foi prometido no início. Mas e agora? Felizmente, agora temos muito mais por vir. Os personagens continuam se movendo atrás de seus objetivos, e dessa vez com motivações ainda mais poderosas. O mundo está mudando, e podemos sentir isso como nunca antes. Esse é o poder dos arcos de personagens. Eu estou bem otimista com o To Be Hero X, e a aparição do X nos últimos episódios, juntamente com a construção do Dragon Ball como Zero, me deixaram absurdamente empolgado. Eu sou escritor, e ver como esse anime valoriza tantos personagens me deixa muito animado, pois é a minha parte favorita de criar histórias. Mas escuta, nada do que eu falei aqui é uma verdade absoluta. Eu estou apenas estudando escrita, e gosto de colocar em prática meus conhecimentos em análise como essa. De certo modo é como um teste pessoal, onde reflito atentamente sobre as coisas para aprender cada vez mais. Então, se discordou de algo que eu falei ou concordou e quer adicionar na discussão, deixe o seu comentário. Posso garantir que eu vou ler todos. Se eu conseguir prender sua atenção até aqui, então basta virar a página e nos veremos no próximo capítulo. Até mais, caro leitor.